Então é minha vez de perguntar. Estamos aí no tema 10 mandamentos é moral ou não? Depois no final eu vou fechar respondendo, né? Esse tema que eu sempre falo aqui. Mas a minha pergunta é, ainda no mandamento não adulterarás. Por que só era considerado adultério quando um homem se deitava com uma mulher casada? Pergunta é essa. Por que só era adultério quando um homem deitava com uma mulher casada? Essa é a pergunta. Vou colocar o texto aqui e depois dou o sinal de joinha. Observando que o mandamento não cobiçarás, seria interessante entrar aqui na resposta. Mas isso aí é eu que quero saber, então fica aí a pergunta. Vou fechar com o texto. Deuteronômio 22, versículo 22. Se o homem for encontrado deitado com uma mulher que tenha marido, morrerão ambos, o homem que estiver deitado com a mulher e a mulher. Assim exterminarás o mal de Israel. Eu vejo a penalidade na Bíblia do adultério ser com qualquer pessoa. Agora, no caso aí, seria uma pena mais grave, né? Quando a Bíblia diz que quando eu encontrar o adúltero, o adúltera, e trazer, será apedrejado os dois, ele não está dizendo que se é casado não, certo? Você vai ver textos que deixa claro que quando se encontrar o adúltero ou a adúltera, né? Agora, no caso da mulher casada, ou do homem pegar uma mulher casada, seria sim uma pena mais grave, certo? Aí o que eu vejo, de acordo com a Bíblia, seria sim uma pena mais grave. Agora, que o adultério, diante da Bíblia, ela é pecado, tanto casada como solteira, a mulher, eu vejo de forma clara, meu irmão, não vejo nenhuma dificuldade de entender. E o que eu vejo realmente esse assunto que você tocou nesse último áudio aí, porque era permitido, eu vejo Deus tolerar, mas Deus não apoia, certo? Eu não vejo Deus apoiar o adultério, eu vejo Deus tolerar o adultério. E quando eu vejo ali dentro de Israel, muitas tolerâncias de Deus é porque ele tirou aquele povo escravo, e aquele povo que vinha de escravidão, Deus ensinava aquelas pessoas, era reeducação, né, como você vê ali no Êxodo 16, a reeducação ali sobre o sábado e outros mandamentos. Agora eu não vejo de maneira nenhuma, meu irmão, Deus apoiar o adultério, mas vejo Deus tolerar, com sua paciência, ele tolera, mas não apoia. Tá certo, meu irmão? Você vai ver várias passagens na Bíblia que a Bíblia ela tolera, Deus tolera, mas não apoia. E muitas vezes você vê a Bíblia relatar algo que você pensa que ela está dando apoio, mas quando você vai ver dentro do contexto, ele não está dando apoio, né? Você vai ver ali em 1 Samuel, ali onde foi consultar Saul vai consultar a feiticeira ali, e o interessante é que a Bíblia diz por 4 vezes que era Samuel que falava com Saul, e nem tanto não é. Então precisamos rever direitinho, meu irmão, os contextos bíblicos, né? Que nem tudo que a Bíblia relata, ela apoia. Eu continuo dizendo, Deus quando diz que o adultério é pecado, ele é pecado de qualquer forma, né? Assim como todo o contexto bíblico diz, todo o contexto da Bíblia diz. Você vai ver tanto Salomão, né? Ali, com 1000 mulheres, e você vê as consequências que Salomão passou, né? A Bíblia diz que no final da vida dele, elas corrompeu o coração dele e ele passou a adorar e fazer altar aos deuses estranhos, né? Até deixa uma dúvida um pouco sobre a salvação de Salomão. Por quê? Por causa das mulheres. Será que Deus apoiou essas mulheres de Salomão ou não? Eu vejo que Deus tolerou, mas Deus não apoiou. E nenhuma forma de adultério. Por isso que temos que rever com cuidado os textos bíblicos, né? Porque, assim como eu citei lá de 1 Samuel 28, aonde ali é dito por 4 vezes que
Samuel disse a Saul, né, quando ali Saul consulta a feiticeira e diz que veio, ali nós sabemos claramente que é o espírito do diabo, mas diz 4 vezes que era Samuel. Então temos que entender, não é tudo que a Bíblia diz que ela apoia, certo, meu irmão? A questão não é Deus tolerar, irmão. Você não me respondeu ainda, mas vou ajudar. O povo estava num contexto politeísta, saindo do politeísmo, iniciando no pé do Sinai o monoteísmo. É um processo. Então não houve a resposta ainda. E há diferença, sim. Acho que você não prestou atenção no texto e não contextualizou aí os registros bíblicos. Há diferença, sim. O adultério só quem cometia o adultério era a mulher. E qual era o contexto para a mulher ser considerada adúltera? É se ela fosse casada. Se ela fosse casada e ter relação sexual com outro homem, ela estaria cometendo um adultério. E o homem que se relacionou com ela, no primeiro momento ele cometeu o pecado de cobiça, porque o texto diz: não cobiçar a mulher do próximo, a terra do próximo, o boi do próximo, a mulher, o produto, como a terra, como servo, como escravo. Então no primeiro momento o homem casado, ao desejar uma mulher, se ela fosse casada, era cobiça, e ele se relacionando com ela fazia com que ela se tornasse um adultério. Só quem comete o adultério era a mulher no contexto bíblico. Se a mulher não fosse casada, aquele sentimento dele não seria enquadrado no pecado de cobiça, e sim de um sentimento de alguém que desejou a mulher. Ele tinha que ir lá e pagar o dote para o pai e trazer ela para a casa dele e somar com as mulheres que ele tem. Resumindo, só quem cometia o adultério era a mulher. Se o homem olhou para a mulher, gostou dela, se ela fosse casada e ele insistisse nesse sentimento, ele estava pecando no pecado de cobiça e se relacionando com ela, fazia com que ela se tornasse uma adúltera. Por isso que Jesus em Mateus 5:32 tem uma explicação bacana que ninguém percebe porque não entende o contexto, né? E se ela fosse solteira, esse sentimento não era enquadrado em cobiça, ele poderia se relacionar com ela desde que pagasse o dote para o pai dela, ela se tornava mais uma mulher dele e ele estaria com 2, 3 mulheres e não estava enquadrado no pecado de adultério. Aí eu volto à pergunta, essa era a resposta. Quando que o adultério faz parte do contexto do povo hebreu? A primeira parte, eu até concordo, como eu respondi, você disse que eu não respondi, mas Deus estava tirando o seu povo para reeducar, certo? E dessa reeducação Deus tolerava. Esta é a minha opinião de acordo com o contexto bíblico. Não é que Deus apoia, mas Deus tolera. Agora, de acordo com o seu áudio aí, meu irmão, então o mandamento não adulterarás não podia nem estar escrito ali entre os 10, porque o que você está dizendo que as pessoas violavam porque cobiçava, ele ia violar o 10º mandamento, porque o 7º mandamento, não adulterarás, ele estava fora aí, porque você disse que deixou bem claro nesse texto que o pecado aí se referia à cobiça, porque ele ia cobiçar a mulher do próximo e não porque ia adulterar. Então tem que ter cuidado, viu, irmão? Dentro desse pensamento seu, porque são 10 mandamentos individual, cada um se refere a um pecado individual. Então quando o mandamento diz não adulterarás, é um mandamento. Isso se aplica a qualquer tipo de adultério. Agora, quando o 10º mandamento, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem a tua vaca, aí sim, aí ele envolve a cobiça, certo? Então quando você ia cobiçar a mulher do próximo, ele poderia violar tanto o 7º, o mandamento não adulterarás, como também o 10º, né? O mandamento não cobiçarás, certo, meu irmão? Agora você dizer, pelo que você disse, deixou claro nesse áudio, meu irmão, está totalmente fora
você querer tirar o segundo, o sétimo mandamento da Bíblia e dizer que o adultério não era pecado, porque você levou somente para a cobiça. Tá certo, meu irmão? Eu vou responder com outro áudio aqui, vou fazer mais outro comentário.